Boa tarde, Ricardo. Um abraço. Agora já vai dar certo. É só o doutor André já entrar agora. Já são 16 horas. Estamos no tempo já correto. Ok, já aguardando aqui o doutor André para iniciarmos a nossa. Pode solicitar, viu, André, a participação em vídeo. Ok. Ok, boa tarde a todos. Boa tarde, doutor André Fontinelli. É Boa um tarde. prazer, uma satisfação tê-lo aqui conosco nessa nossa live do CRC, da OCD, onde iremos tratar dessa nova temática, né, que é exatamente a questão das assembleias, das AGOs virtuais, certo? Diante de todo esse contexto que estamos vivenciando, onde várias outras instituições já estão se adequando a essa realidade, seja o Supremo Tribunal, Assembleia Legislativa, câmaras municipais, todos esses órgãos trabalhando através dessa ferramenta, né, que é a questão da comunicação remota e não presencial. Então, hoje nós pretendemos com o senhor analisar através do viés da legislação cooperativista e dessas novas é, instruções, medidas provisórias que foram publicadas. Vamos ver, analisar toda essa nova conjuntura para as cooperativas. Então, pode iniciar com a sua apresentação, com as suas considerações iniciais. Fique à vontade. Bom, primeiro, muito obrigado a você e ao CRC por nos abrir esse canal de comunicação, né? Nesse momento que está todo mundo nas suas casas, especialmente o nosso público de cooperativas, né? Que é um público é, que é muito pulverizado no estado do Ceará, né? Então, a gente ter sempre todos os canais de comunicação disponíveis para esse público é um benefício muito grande, né? Para a gente poder levar informação, para que as pessoas consigam tomar suas decisões de maneira correta. Né? Bom, e, e é isso, né? Agora nós fomos contemplados, né, com a medida provisória 931, agora que foi publicada agora no dia 30 de março de 2020. Essa medida provisória acrescentou lá na Lei 5.764 de 71 um novo artigo, que é o artigo 43A. E nesse artigo está dizendo o seguinte: o associado poderá participar e votar à distância em reunião ou assembleia, nos Sim. termos do disposto na regulamentação do DREI, né, e do governo e do Ministério da Economia. Então, veja, né, ao contrário de que algumas pessoas têm dito, né, não é uma nova modalidade de assembleia. Né, essa semana uma pessoa me fez uma consulta e disse: André, como é esse novo tipo de assembleia? Bom, não é um novo tipo de assembleia. As cooperativas continuam realizando as suas assembleias ordinárias, as suas assembleias extraordinárias e, no caso das cooperativas de trabalho, a Assembleia Geral Especial. Né? Então, nós Sim. temos na legislação essas três modalidades de assembleia, cada uma com a sua finalidade diferente. O que o artigo 43A da Lei 5.764 trouxe foi a possibilidade tão somente
do associado participar nas assembleias e também de votar à distância. Eu achei interessante, né, porque ficou separado, né? A participação à distância e a votação à distância são duas coisas separadas. Inclusive, eu não vou entrar muito no mérito da instrução normativa, né, mas a instrução normativa estabeleceu a regulamentação do chamado boletim de votação. Boletim de votação, né, que é uma sistemática em que o voto pode ser computado antes da Assembleia. Então, quer dizer, nós temos nitidamente segregado aqui o momento de votar e o momento de participar. Quando a gente fala de participar, é de colocar a sua voz, a sua manifestação durante a Assembleia, né? E assim, é uma inovação há muito tempo desejada pelo cooperativismo. Eu sempre costumo dizer que os advogados são injustiçados, né? Porque a gente sempre acaba dizendo o não, né? As pessoas querem inovar, querem criar alternativas, e a gente sempre fica com o dever de dizer o não, né? E realmente era isso que acontecia. Já há muitos anos havia o interesse das cooperativas de realizar esse tipo de assembleia, né? Esse formato de assembleia, vamos dizer assim, né? Claro, não todas as cooperativas, especialmente cooperativas urbanas, especialmente cooperativas que têm uma área de abrangência maior, né? Então, às vezes, tem associados em cidades diferentes, e o pessoal sempre perguntava, olha, mas não tem um jeito da gente fazer essa assembleia pela internet, né? E a gente, infelizmente, tinha que dizer que não, porque a lei das cooperativas ela traz uma série de formalidades para você fazer uma assembleia, né? Então, basicamente, quando você vai fazer uma assembleia, o que você tem que fazer? Você tem que preparar uma convocação, né? Você tem que disponibilizar, preparar com antecedência os materiais, documentos necessários. Você tem que publicar um edital no jornal de grande circulação, você tem que mandar por circular os associados, tem que fixar na sede da cooperativa, tem que esperar um prazo. No dia, você tem que ter um controle de frequência, você tem que fazer a reunião efetivamente, computar os votos, elaborar a ata, e essa ata, posteriormente, vai ser levada à junta comercial. Então, perceba que não é simplesmente os associados se reunirem, né? Existe todo um procedimento anterior. Sim, sim. E não havia essa regulamentação, né? E agora, com esse fato que a gente está vivenciando da pandemia, né? Uma série de dogmas tiveram que ser quebrados, né? A gente está vendo que as relações de trabalho têm mudado com a história do teletrabalho, com o home office. A gente tem observado aí uma série de transformações no modo de viver das pessoas, né? E isso precipitou um processo que já vinha amadurecendo há muitos anos, né? A gente sabe que as cooperativas, obrigatoriamente, até o dia 31 de março, ou no caso das cooperativas de crédito, especificamente, elas devem fazer assembleia até abril, né? Até abril. Então, há um prazo que não pode ser ultrapassado. Se a cooperativa deixa de obedecer esse prazo, o que acontece? Ela fica irregular. E não há como você retroagir no tempo. Então, quer dizer, a assembleia é 31 de março. Né? Se a cooperativa só fizer a sua assembleia em junho, o que acontece? De 31 de março até junho, ela está irregular. E mesmo que você faça a assembleia em junho, os efeitos dessa assembleia não retroagem. Então, quer dizer, aquele período em que a cooperativa está irregular, ela vai ficar irregular para sempre. Não há como a gente remediar essa situação, né? E aí, o que aconteceu?
a gente tinha cooperativas no Brasil todo que precisavam fazer as assembleias, e a gente sabe que a maioria das assembleias deixa para a última hora, né? Isso é uma questão cultural do brasileiro, mas também é uma consequência de outras questões, né? A gente sabe que a contabilidade tem que ser encerrada, tem que ser feito o trabalho do Conselho Fiscal, então, de fato, leva tempo, né? E aí, o que acontece? Começou a surgir no Brasil todo as determinações de quarentena, né? E aí, as cooperativas ficaram naquela história, olha, vou fazer a assembleia e isso vai gerar uma nulidade, porque tem sócio que não vai poder ir, né? Tem cooperativas que o quadro social é do público de risco, né? Então começou a se gerar uma série de transtornos e problemas, né? E essas demandas chegaram até a OCB, né? A OCB, quando eu falo, é a OCB Unidade Nacional, né? Unidade Nacional. Eu mesmo aqui no Ceará, quando recebi algumas consultas de algumas cooperativas sobre possível adiamento, suspensão, eu já provoquei a unidade nacional. E quase todos os estados fizeram isso, né? Okay. Deixa eu abrir um parêntese a você para explicar essa parte, né? O sistema OCB é um conjunto de várias entidades de representação do cooperativismo, né? Então, a gente tem a nível nacional a OCB, que a gente chama de entidade mãe, porque todas são agregadas a ela, é a que a gente chama OCB nacional, né? Nós temos o SESCOP, que é a entidade do Sistema S do cooperativismo, é o Serviço Nacional de Aprendizagem do Cooperativismo. E nós temos também a CNCOP, que é a Confederação Nacional do Cooperativismo. Essas três entidades, a nível nacional, têm cada uma finalidade e elas compõem o que a gente chama de sistema cooperativo, né? A CNCOP cuida da área sindical, o SESCOP cuida da área de aprendizagem, de aperfeiçoamento da gestão de cooperativas, da promoção social, e a OCB especialmente resguarda a doutrina cooperativista e é uma entidade de representação institucional do cooperativismo, especialmente no quesito político, né? Então, naturalmente, né, no primeiro momento, nós fizemos os pareceres dizendo para as cooperativas que em face dessa situação extraordinária, né, em face do motivo de força maior, imprevisível, né, havia uma justificativa para suspender as assembleias. Tudo bem, mas e o depois? Como é que ia ficar? E aí foi que a OCB Nacional começou a agir, né? A OCB Nacional procurou o Banco Central, que é a entidade que regulamenta o setor das cooperativas de crédito e provocou aquela entidade para buscar uma solução, né? Igualmente, a OCB Nacional agiu junto ao DREI, né? O DREI é o Departamento Nacional de Registro Empresarial e Integração. É o órgão que basicamente regulamenta as juntas comerciais, né? E aí procurou-se o DREI, né, no sentido de discutir uma possível solução para esse problema, né? E, naturalmente, a realização à distância das assembleias foi o primeiro assunto comentado, né? Essa discussão evoluiu. No primeiro momento, o Banco Central se manifestou no sentido de que não ia sancionar as cooperativas que precisassem suspender ou adiar suas assembleias. No segundo momento, né, começou-se a discutir a possibilidade de realização das assembleias virtuais, né? E essa discussão, não foi só a OCB, junto com o DREI, outras entidades de representação nacional, discutiram, criaram um grupo de trabalho, né, e isso foi o que redundou na medida provisória 931. É muito interessante a gente observar esse trabalho da Unidade Nacional, porque eles coordenam lá uma frente parlamentar, a gente chama FRENCOP, né? Então há uma articulação muito grande com os deputados e senadores, mas especialmente no primeiro e segundo escalão do governo federal. Se você observar,
nos últimos 10 anos, todas as inovações legislativas que vieram para o cooperativismo foram boas, ou, aliás, foram muito boas ou razoavelmente boas, né? Isso é fruto dessa articulação da frente parlamentar, né? E aí conseguiu-se que viesse o artigo 43, né? Então, o que acontece, né? Hoje, finalmente, depois de muitos anos de estudos, de debates, nós temos uma regulamentação para as assembleias virtuais, né? Lá na lei das cooperativas, só mudou um artigo, que é o artigo 43A, né? Foi acrescido, né? Mas todo o trabalho mais detalhado veio na Instrução Normativa 79 do DREI, né? Que é a instrução normativa que o Frederico vai comentar. Então eu não vou nem entrar muito em detalhes, né? Inclusive, até eu só queria fazer uma ressalva, que já tem algumas pessoas aqui fazendo perguntas que estão lá exatamente nessa Instrução Normativa 79, perguntando sobre o boletim do voto, tá certo? E essa questão aí, Davi, daqui a pouco o Frederico. Frederico já vai tratar dessa questão, tá? Do boletim do voto, como é o procedimento, tá certo? O André está trazendo essa questão da lei. E, André, além dessa questão aí da possibilidade, né, dessa assembleia virtual, com votação à distância, etc., teve também a questão da prorrogação, né, do prazo, né? Sim. Que todas elas estão, mesmo quem tinha o mandato já vencido agora no dia 30 de março, por exemplo, né, todos esses mandatos estão prorrogados automaticamente, seria isso? Exatamente, né? Foi uma das primeiras medidas assim mais emergenciais, né, que foram adotadas, porque havia um problema, né? Como é que vai ficar a regularidade das cooperativas? Porque tem cooperativa que ia fazer eleição especialmente para a diretoria, né? Então imagina aí a situação, né? 31 de março vence o mandato e não se fez a assembleia, né? Então como é que fica o funcionamento dessa cooperativa? Porque a gente sabe que deu aquele prazo do mandato, Sim. acaba o poder de representação legal dos dirigentes, né? Acaba o poder de representação legal dos dirigentes. E aí, como é que fica, por exemplo, para assinar cheques, assinar contratos, movimentar conta bancária, né? Então isso aí ia gerar, vamos dizer assim, um encilhamento das cooperativas, né? Então a primeira medida foi a suspensão do prazo, né? Então nesse caso aí, as cooperativas não ficaram prejudicadas, né? A gente pode falar assim. Então a primeira medida foi garantir a regularidade das cooperativas e num segundo momento, né? Resolver o problema, vamos dizer assim, em definitivo, né? Agora sim, né? O que a gente tem observado? Que as cooperativas estão resguardadas, né? Nós temos a possibilidade de fazer as assembleias pelo formato virtual, né? Eu estou localizando aqui a norma que prorrogou o prazo das assembleias, né? Eu acho que foi a medida provisória 931, não é não? Essa aqui, deixa eu ver. Eu tô abrindo ela aqui para a gente comentar um pouquinho. Não. Né? Bom, mas aí, vencida essa questão, agora surge um outro, foi a 930, né? Que adiou o prazo
a medida provisória 930, que foi imediatamente anterior a que criou a Assembleia Virtual, né, que prorrogou o prazo para a realização das assembleias até o dia 31/7/2020 e estabeleceu, né, que a representação legal ficaria mantida nesse período. Né? Está lá no artigo 5º, parágrafo único, que diz o seguinte: os mandatos dos membros dos órgãos de administração e de fiscalização e de outros órgãos estatutários, né, previstos para se encerrarem antes da Assembleia Geral Ordinária, ficam prorrogados até a sua realização, né, a realização da Assembleia. E a Assembleia, por sua vez, ficou prorrogado o prazo dela, que inicialmente era 31 de março, para o dia 31 de julho. Então, já deu uma segurança muito grande. E esse prazo, especialmente para as cooperativas agora, ele começa a contar. Porque já que nós temos a Assembleia Virtual, não há mais justificativa para que a Assembleia Geral Ordinária não aconteça. Entende? Então, quer dizer que nós vamos ter que fazer essas assembleias. E aí surge a questão prática. Como é que a gente operacionaliza isso? Né? Como é que a gente operacionaliza isso? Bom, o que eu tenho a informar é que existe um sistema, né, que já foi utilizado por algumas cooperativas, que, aliás, é um sistema desenvolvido por uma cooperativa de programadores, uma cooperativa de analistas de sistema, né, que é a Coopersystem. Né? Coopersystem é uma cooperativa, se não me engano, lá do Distrito Federal, e é uma cooperativa formada por analistas de sistemas. Então, quer dizer, eles desenvolvem softwares. Né? E eles desenvolveram um software para fazer a assembleia deles próprios. É um software que se chama Curia. Curia, né? Você pode acessar no endereço curia.coop. É só curia.coop. Né? curia.coop. Né? E esse sistema viabiliza a votação nas assembleias. Inclusive, ele registra a lista de frequência dos associados online, ele faz a votação das pautas, ele garante as eleições, né? E ele gera o histórico de tudo que aconteceu na votação. Né? Porque, na verdade, né, André, esse sistema aí que você está falando, ele tem que realmente atender todas as exigências da IN 79, né, do DREI, né? Não Exatamente. Pode faltar nada, né? Tem que estar tudo nem um detalhe. Agora, qual é o grande desafio? É que a gente tem esse sistema de votação, mas nenhum sistema atualmente existente é totalmente completo para a nova regulamentação. Então, veja, o que a gente tem de importante a ser aplicado para um sistema de informática nessa Assembleia Virtual? Primeiro, é a participação online dos sócios, né, o direito de voz dos sócios. Segundo, é a questão da votação, o direito de voto dos sócios. E terceiro, é o registro da ata. Né? A gente, observando aí a instrução normativa, a gente vê, por exemplo, que tem que ser gravada a assembleia para ela ficar registrada, né? Ficar salvo o vídeo da assembleia. Né? Então, o que acontece? Hoje, há o entendimento de que é preciso usar um sistema de videoconferência, né, para que os sócios consigam estar juntos ao mesmo tempo em reunião. Além disso, é preciso usar um sistema de votação, que aí, nesse caso, eu até recomendo que as cooperativas procurem usar o Curia. Até porque, eu já ia esquecendo de falar esse detalhe importante, né? A Coopersystem, ela está disponibilizando essa plataforma, esse software para as cooperativas, sem custo. Né? Então, ela não está cobrando. Né? Então, é um exemplo maravilhoso de intercooperação, porque, convenhamos, né? A Coopersystem poderia ganhar muito dinheiro vendendo esse software aí. Né?
e ela está disponibilizando sem custo para as cooperativas. Então, é magnífico esse espírito que as cooperativas têm, né? É um espírito, exatamente aquele espírito de solidariedade, né, André, que tem que ter, né? E, André, até vou passar aqui a pergunta do Ricardo, né? O Ricardo, nosso colega Ricardo, ele está perguntando se esse formato de assembleia, esse formato virtual, né, que é a digital e a semipresencial, se isso aí precisa estar previsto em Estatuto Social. Eu acho que ele vai um pouco na linha do que você falou lá na introdução, né? Só esclarece um pouquinho aí para ele, André, Pronto. por favor. Não precisa necessariamente ter uma regulamentação no Estatuto. Tá? Eu até recomendo que futuramente, né, as cooperativas passem a estabelecer regras mais práticas no Estatuto sobre isso, porque naturalmente vai haver problemas, né? Então, com o tempo, a gente vai identificar quais são aquelas coisas da rotina, e isso é bom ficar no Estatuto, mas não é obrigatório. Né? O que vai ser obrigatório é você ter uma organização maior na etapa pré-assembleia, vamos dizer assim, na etapa antes da convocação. Por quê? Adiantando só um pouquinho do que o Frederico vai falar. Né? A gente tem as assembleias agora que podem ser presenciais, que já é o normal, mas podem ser semipresenciais ou totalmente digitais. Né? Então, quer dizer, você pode ter uma assembleia em que tenha sócios presentes, presencialmente, e tenha outros sócios presentes virtualmente. Então, é possível essa assembleia, vamos dizer assim, mesclada, né? Mista. Né? Sim. Além disso, né, existem duas formas de se reconhecer o voto, né, que é o voto online e o voto pelo boletim de voto. Né? E mais, como a Assembleia é totalmente online, então os associados eles têm que ser esclarecidos antes sobre as pautas. Então, o que vai mudar bastante aí é a forma como o edital de convocação vai ser feito. Por exemplo, o edital de convocação agora, ele tem que dizer de maneira destacada, né, que se a Assembleia vai ser presencial ou semipresencial ou digital, né, ele deve informar o link do local na rede de computadores, na internet, onde os associados podem ter acesso aos documentos, o link onde os associados podem se credenciar para ter acesso aos sistemas onde vai haver a participação e a votação. Né? Então, quer dizer, há uma necessidade da cooperativa se organizar melhor, porque não tem aquele negócio de a gente dizer, não, no dia resolve. Não existe isso. Né? Todo o passo a passo, né, todo o cerimonial da cooperativa tem que ser previsto de maneira bem detalhada no edital. Porque senão isso pode levar, durante a Assembleia, a uma nulidade da Assembleia. Né? Então tem que ser bem explicado. Eu acompanhei o exemplo da cooperativa da Unimed lá de João Pessoa. Né? Eu não acompanhei a Assembleia, né? Acompanhei o histórico depois. Né? E como é que eles fizeram? Eles não usaram o Cúria, né? Usaram outro sistema. Mas o que eles fizeram? Eles prepararam toda a prestação de contas e disponibilizaram num sistema intranet lá da cooperativa para todos os sócios terem acesso. Todo aquele documento, balanço, parecer do Conselho Fiscal. Tem que ser com antecedência, disponibilizado, né? Fizeram André, isso muita antecedência. Deixa eu só lhe interromper um pouco, só para o senhor já ir se organizando aí nas suas ideias. Falta 3 minutos, né? Já estou contando aqui. Pronto. Eu tenho essa mania de falar demais, mas eu vou dar tempo para o meu amigo Frederico falar também. Né? Então, o que foi que eles fizeram lá? Bem resumidamente, né? Eles prepararam toda a documentação antes, abriram o prazo com bastante antecedência para o registro das chapas de candidatura. Né? Certo. E aí, o que acontece? Eles fizeram vídeos. Eles fizeram vídeos gravados com a apresentação das prestações de contas, com a apresentação das propostas
para a destinação de sobras e tudo mais, e com a apresentação de cada chapa. Eles disponibilizaram já os vídeos com o falatório de apresentação previamente, né? Geraram uma senha para votação, geraram outra senha para as pessoas entrarem ao vivo na hora da Assembleia, né? E aí, na hora da Assembleia, aconteceu a votação num sistema de videoconferência e depois aconteceu a votação num sistema de votação, né? Isso tudo foi registrado numa ata e eles fizeram isso em tempo recorde. Eu acho que foi talvez a primeira, se não uma das primeiras cooperativas do Brasil que fez a Assembleia Virtual. E o mais interessante, que eles comemoraram, né, mais de 80%, se não me engano foi 80%, porque foram 800 e tantas pessoas presentes na Assembleia. Então, quer dizer, uma reclamação que é comum nos presidentes, que é o fato de os associados não serem assíduos na Assembleia, esse é um problema que tende a se acabar, porque, quer dizer, online, a pessoa em qualquer lugar que ela esteja, ela pode fazer essa participação dela, né? Então, quer dizer, a gente vai ter mais participação dos associados, a gente vai ter mais efetividade, mas agora os dirigentes, especialmente os presidentes de cooperativa, têm que ter um cuidado muito maior, um cuidado muito mais detalhista no planejamento dessa Assembleia, na elaboração desse edital de convocação, né, e na contratação, na disponibilização desses sistemas. Eu volto a dizer, é preciso um sistema de videoconferência, é preciso um sistema de votação, e dependendo de quem são as pessoas que vão assinar, é preciso um sistema de assinatura eletrônica também, né? Porque o Frederico vai falar, a instrução normativa pode ser assinada só pelo presidente e pelo secretário. Mas, se outras pessoas forem assinar, todos terão que ter a certificação digital. Tá? Bom, eu estou vendo aqui no meu relógio que são exatamente 16h30. Como eu sou uma pessoa que respeita os horários, embora fale demais, se me deixar eu fico aqui até 8 horas da noite, mas eu vou deixar agora o nosso amigo Frederico participar da reunião e me coloco à disposição de quem tiver qualquer outra dúvida, quem quiser me procurar para a gente conversar depois, eu estou 100% à disposição. A gente passa os contatos aí para você depois. Obrigada, viu, André? Realmente é como você falou, é um assunto que daria para nós estendermos por mais tempo, né? Porque eu acho que é bem abrangente, né? Meia hora é só uma palhazinha, né? Mas, enfim, nós estamos construindo outras lives, né? Inclusive lá na OCB, né? No sistema OCB de Ceará, e a gente vai aprofundar mais essa questão. Estamos construindo modelo de edital, modelo de ata. Sim, né? sim. E aí eu acho que num segundo momento cabe aí a gente ter um segundo encontro para detalhar esses instrumentais aí. Ótimo, ótimo. Muito obrigada, viu, André? Muito obrigada. Foi um prazer tê-lo aqui conosco, viu, meu amigo? Prazer imenso participar dessa live com você. Grande abraço, grande abraço. As cooperativas agradecem. Ok, encerramos essa primeira parte com o doutor André. E agora vamos receber o doutor Frederico, tá? Que vai nos repassar mais detalhes, tá? Sobre essa questão aí das cooperativas virtuais. Ou seja, o doutor Frederico ele vai realmente entrar nessa instrução normativa do DREI, número 79, tá? Algumas perguntas que foram feitas, eu vou agora dirigi-las a ele, tá? E aí nós já vamos poder conversar, porque realmente é um assunto novo, e tudo que é novo, né, requer dedicação, requer estudo, para que nós venhamos a nos adequar. Mas eu creio que é uma forma de trabalho que veio para ficar. Porque aí, hoje em dia, a questão da internet, né, seja no notebook, seja no próprio celular, né, isso aí está difundido nas cidades, no interior. Então,
as pessoas hoje têm acesso, tá certo? Consultiva Ceará, doutor Frederico, Consultiva Ceará. Consultiva Ceará é o doutor Frederico que está querendo entrar, ele não está vendo o link, Técio, doutor Frederico. Não estou conseguindo ainda acessar. Só um minutinho, deixa eu só ver aqui com o doutor Frederico aqui o que é que está acontecendo, que ele está tendo uma dificuldadezinha para acessar. Só um minutinho. O doutor Frederico disse que não está vendo o convite para participar em vídeo. Oi? Só um minutinho. Estou vendo aqui se o doutor Frederico já consegue, tá? Porque aí ele vai detalhar tudo dessa instrução normativa número 79. A gente vai tratar dessa questão do boletim, né? Já teve uma pessoa que perguntou como é que operacionaliza a questão dos boletins, boletim de votação, né? Teve uma pergunta. As AGOs, né, que alguém já falou que nós temos até 7 meses para regularizar essa questão, né? A partir do encerramento do exercício, nós temos mais 7 meses para realizar a Assembleia Geral. Além disso, o mandato, como o doutor André falou, já fica também prorrogado. E isso não só para as cooperativas, né? Isso aí foi para as cooperativas, para as empresas limitadas e para as SAs. Tá? Todo esse tipo de empresa agora tem essa possibilidade de realizar a Assembleia Digital, certo? E não deixa de ser também uma economia, né? A economia quando o cooperado que às vezes reside em outro município, não tem que fazer esse deslocamento, né? Seja a questão financeira, seja a questão também de tempo, né? Para esse deslocamento. Que aí você só precisa ter a questão de um computador e uma internet e do seu local, né, da sua casa, se for o caso, de onde quer que você esteja, você já consegue participar dessa assembleia. Ah, tá aqui, ó. Deu certo. Beleza. Pronto, agora já vai dar certo. Marcelo, isso aí é uma medida provisória, né? Que tem todas essas mudanças. Se a medida provisória for votada e aprovada, né, a medida provisória ela tem uma validade de 120 dias. Então, se ela for aprovada, fica dessa forma. Aguardando consultiva. O doutor Frederico solicitou aqui, não entrou, não chamou aqui e não completou, Técio. Mas disse que estava aguardando e não deu certo.
Ok, eu já pedi aqui novamente, estou aguardando agora, doutor Frederico. Aguardando, aguardando. Aguardando o consultivo CE. Não está aparecendo o doutor Frederico aguardando conexão. Ele disse que está ouvindo tudo e lendo. Aguardando consultiva, aguardando aqui doutor Frederico, não sei por que não está completando. Ele solicitou. Aguardando. Eu não sei por que está tendo essa dificuldade com essa conexão com o doutor Frederico, porque teria muita coisa para ver com ele. Muitos detalhes aqui dessa IN 79. E eu vou ver... consultivo. Ok. Vai dar certo. Volta aqui, Jéssica. Graças a Deus, doutor Frederico. Conseguimos? Boa tarde. Seja bem-vindo. Boa tarde. Boa tarde, que bom que deu certo. Doutor Frederico, agora o senhor vai ficar... Oi? Pronto, eu estou usando o celular, não estou usando o notebook. Uhum. Boa tarde. Eu também estou usando o celular também, viu? Não estou usando o notebook. Agora o senhor vai ficar prejudicado, porque aqui no Instagram nós só temos 60 minutos, já se foram 40, então só temos mais 20 minutos. Então, certo, eu vou ser breve, conciso, tá certo? Eu vi que tem 3 perguntas, eu vou tentar respondê-las, tá bom? Por favor, boa tarde a todos, sintam-se abraçados, muito obrigado. Em seu nome e também do professor Eduardo, que são pessoas que sempre têm nos indicado a esses desafios. Feitos os agradecimentos, vamos lá. A instrução normativa do DREI, ela tem alguns pontos que são importantes, eu queria que os colegas observassem. Primeiro ponto, você tem que verificar se o seu estatuto, o seu regimento interno permite que você faça, de fato, uma assembleia. Para ganhar tempo nessa explicação, deixe-lhe dizer um caso de uma cooperativa cliente nossa. Essa cooperativa tem no seu estatuto uma obrigatoriedade que, nas eleições para Conselho Fiscal e nas aprovações de contas, os votos são secretos, obrigatoriamente depositados numa urna que fica na sala contígua onde está acontecendo a Assembleia. Então, perceba, como é que ela vai ter uma urna numa sala contígua dentro de uma Assembleia semipresencial ou virtual? Então, perceba que, no caso específico dela, o estatuto dela tem uma regra que não pode ser passada por cima, uma vez que impede que o processo de eleição e de prestação de conta aconteça normalmente. Primeiro ponto é esse que eu quero deixar bastante claro. E a própria instrução normativa deixa bastante claro. Você é obrigado a cumprir todas as regras estatutárias. Abreviando um pouco aquilo que o doutor André, nosso colega lá da OCB, falou.
Se você publica o edital com antecedência de 10 dias que está na lei, você vai publicar o edital com 10 dias. Se o seu estatuto dispuser que o prazo do edital é maior, ou seja, no caso de eleição, o conselho de administração tem que ser com 30 dias, você vai publicar o edital com 30 dias. É importante todos nós observarmos o seguinte: não mudou o nome das assembleias. As assembleias, como o doutor André disse, continuam. Assembleia Geral Ordinária, Assembleia Geral Extraordinária e Assembleia Geral Especial. O que é que a instrução normativa obriga? Que você ter clareza no edital que se tratará ou de uma assembleia semipresencial ou uma assembleia digital. Por favor, não vamos usar o nome virtual, porque não existe esse nome na instrução normativa. O nome é digital. O que é que isso significa? Assembleia semipresencial, a mesa vai estar no local físico, que é a sede da cooperativa, e os cooperados poderão estar lá presentes ou não. Eles podem estar virtualmente. Assembleia digital é aquela em que todas as pessoas estarão remotamente, inclusive a própria mesa. Isso é importante que a gente visualize por dois aspectos. Se o colega, na hora de elaborar o edital, não colocar que é uma assembleia semipresencial ou uma assembleia digital, é uma assembleia normal, como nós fizemos até agora. Outro ponto que é importante a gente saber: a faculdade de fazer a assembleia à distância é um mero benefício, não é uma obrigação. Para algumas cooperativas vai se tornar muito caro fazer isso aí, mesmo o doutor André tendo dito que existe aquele sistema Cúria que está sendo disponibilizado de graça. Eu não vou entrar no mérito do custo do sistema, porque isso aí cada cooperativa, de acordo com o seu tamanho, terá condições de saber se pode ou não pode. Vamos lá. Se eu tenho uma assembleia semipresencial ou se eu tenho uma assembleia digital, não importa, eu tenho que garantir a efetiva presença do cooperado ou na local ou virtualmente. A obrigação de comprovar que o cooperado esteve presente é da cooperativa. Sim. E ela vai ter que guardar o sistema e todos os documentos que foram utilizados durante o processo assemblear pelo prazo que a lei dá para que aquele processo seja anulado. Ou seja, a nossa lei 5764 diz que uma assembleia pode ser anulada por 4 anos, ou seja, no decorrer dos próximos 4 anos. Então, tudo que eu fizer na minha assembleia digital ou semipresencial, obrigatoriamente eu vou ter que guardar essa documentação por 4 anos. O que é que demais a instrução normativa coloca? Que eu tenho que disponibilizar todos os documentos online na hora do evento, na hora da assembleia. Ou seja, eu tenho que permitir o cooperado. Estou agora conversando com todos vocês numa live. Imagine que eu seja o presidente da cooperativa fazendo a prestação de contas e agora eu vou mostrar o balanço. O balanço teria que aparecer agora na tela de vocês, um link para você clicar e abrir o balanço. Ah, Frederico, mas eu não posso mandar isso antes? Pode, mas a instrução está dizendo que é obrigado você possibilitar a visualização dos documentos apresentados na Assembleia. Isso está lá no artigo 6º da instrução normativa. Ou seja, não basta o sistema de votação ser excelente como o Cúria ou qualquer outro. Eu tenho que ter um sistema que permita o presidente da Assembleia falar, permita o contador apresentar o balanço, permita o balanço ser visualizado e o mais importante, que é isso que está acontecendo agora nessa live. As pessoas estão fazendo perguntas. Então, ao tempo em que nós estamos conversando, vamos imaginar que isso aqui agora seja uma assembleia digital, ok? Eu tenho que dar oportunidade às pessoas fazerem perguntas. E aí é que o doutor André está muito correto quando diz que o cerimonial, a dinâmica da assembleia é completamente diferente. Pelo que eu já vi até agora e pela experiência que eu tenho de 348 assembleias até agora, só de cooperativas, durante toda a minha história de consultoria, vai ser uma mudança significativa e não significa que o custo é barato. Vou exemplificar para os colegas. Eu tenho que publicar o edital no jornal, continua.
E tem colega de cooperativa que diz, mas o edital é muito caro. Como é que você, então, vai custear um sistema que vai filmar a assembleia, mostrar os documentos online, permitir que o cooperado faça pergunta, você responda e você grave a assembleia do começo ao fim e guarde isso por 4 anos? Vou complicar ainda mais. A instrução normativa diz o seguinte, nos casos em que o voto seja secreto, você tem que garantir a anonimização, nome difícil, eu fui até procurar saber o que é deixar anônimo o voto da pessoa. Ou seja, eu tenho que saber que votaram, mas eu não posso saber em quem votou e como votou. Então, veja que é complexo, que não é tão simples como a pessoa imagina. Vamos imaginar assim, a gente tem um YouTube que eu faço a live. O YouTube, não vou nem falar no Instagram, vamos lá, o YouTube eu faço a live. Aí eu tenho um sistema de votação. Esse sistema de votação eu tenho que ter um registro presencial. A Assembleia permite a participação e a votação à distância. Eu vou discordar do doutor André. O doutor André disse no começo da apresentação dele, e com a máxima vênia, né, data vênia, com todo o respeito possível, que é separado a participação e a votação. Não é. Eu posso usar sistemas separados, isso eu posso, mas a participação, o acesso do cooperado é para participar e votar. Então, perceba, vamos lá para o mundo prático, que o tempo ainda resta alguns 10 minutos, mas a gente tem que aproveitar todo o normativo pelo que a gente percebeu e leu. Eu sou obrigado a cumprir o meu estatuto, eu vou ter que saber quem é o cooperado que vai participar. Então, vejamos, digamos, eu sou o cooperado Frederico, aí eu vou entrar na live, eu tenho que ter uma senha. Então, eu vou ter que mandar uma senha para o cooperado para ele se habilitar no link. E onde é que vai estar esse link? Obrigatoriamente no edital. Eu tenho que dizer no edital, do começo, se a assembleia vai ser semipresencial ou virtual. Eu não posso dizer que vai ser uma coisa e fazer outra. Se eu não disser que é semipresencial ou virtual, virtual não, esqueçam, digital, eu não vou realizar ela de nenhuma dessas formas. Vai ser uma assembleia comum com todo mundo presente. Então, entenda que, a princípio, parece ser simples, que parece vai facilitar, mas as exigências de guarda e troca de informação e documentação faz com que eu tenha um custo a mais. Se você imagina o seguinte, Silvana, ou demais colegas que estão nos ouvindo, eu tenho uma cooperativa que é uma cooperativa de trabalho, que a gente sabe que é no mínimo 7 pessoas. E é uma cooperativa com 12 cooperados. É óbvio que eu vou usar o quê? Eu vou usar o Instagram com essa live, as pessoas vão votar, na hora eu vou dizer, são 3, 4, 5, 10 votos, encerrou. Agora, se eu parto de uma cooperativa como as que eu tenho, que são meus clientes, que tem 700 cooperados, 12 mil cooperados, 8 mil cooperados, 9 mil cooperados, eu não vou ter condição de fazer pelo Instagram, concorda? Eu não vou ter condição de fazer pelo WhatsApp. Eu estou me referindo ao critério votação. E um detalhe muito importante. De novo, eu gostaria que os colegas permitissem eu usar esse exemplo. Imagine que eu sou o presidente agora dessa sessão e vou apurar os votos. É lógico que eu vou ter que botar agora a imagem dos votos sendo apurados. Eu vou ter que ter uma tela mostrando tantos votantes, tantos votos favoráveis, quantos votos não favoráveis, quantas abstenções. Porque isso é da regra, é da transparência. E eu tenho que ter a transparência no processo de votação. Um outro ponto que eu gostaria de levantar para os colegas, que eu também achei importante, é o seguinte. O presidente e o secretário da Assembleia vão poder assinar a ata pelos cooperados. Ou seja, se o seu estatuto diz que tem que ter uma comissão de 10 cooperados que vão assinar a ata, a instrução normativa está dizendo que o presidente e o secretário assinam digitalmente, ou seja, por certificado digital. E aí eu trago uma outra observação. É comum a gente ver cooperativa dizendo, mas para que essa exigência? A gente vai ter que comprar um certificado digital para a pessoa assinar com certificado digital? Pessoal, é o mundo moderno. Daqui para frente, todo mundo vai ter que ter o seu certificado digital. Então, não cabe a gente imaginar que a cooperativa não tenha o certificado
das pessoas que estão conduzindo a Assembleia. Isso é um fato. A gente tem que estar ciente disso. Um outro ponto que é extremamente importante... O senhor está me ouvindo? Estou ouvindo. Só interromper um pouquinho. Pode ficar tranquilo, o pessoal aqui já está solicitando que nós venhamos a agendar uma próxima live. Por quê? Porque realmente essa questão aí dessa IN 79 são muitos detalhes. Quem já começou a ler, vê que são muitos detalhes. Então, hoje, o senhor vai dar umas pinceladas, né, como está fazendo de uma forma geral, mas já vai ficar aqui acertado entre nós, que nós vamos agendar, seja com o OCD, seja com o CRC, no outro momento, o mais breve possível, para que nós continuemos, possamos dar continuidade a esse assunto, e tudo isso que está sendo colocado seja feito com bastante calma e todos os pontos, todas as interrogações que estão sendo feitas aqui possam ser esclarecidas. Tem uma colega aqui que perguntou o seguinte: eu já havia publicado o meu edital, o edital dela da Assembleia Geral normal, presencial, né, aquela que está prevista na lei, tinha sido publicada. E aí agora ela quer realizar essa Assembleia nessa forma que surgiu, nessa forma digital ou semipresencial. Ela pode aproveitar aquele edital ou ela terá que publicar um novo edital nesse caso? Silvana, eu poderia responder bem simplesmente sim ou não, mas eu preciso desenvolver uma linha de raciocínio com os colegas, que eu acho que é uma oportunidade. Me permita me alongar um pouquinho na resposta. Ou não? Na instrução normativa, eu peço que os colegas vejam o artigo 11. Esse artigo 11, no meu entendimento, ele é um estranho no ninho. É igual aparecer a Margarida naquela música. Ninguém sabe de onde ela veio nem para que ela serve. Vejam bem o seguinte. O artigo 11, ele diz, em outras palavras, que é o seguinte: as assembleias presenciais já convocadas e ainda não realizadas, em virtude da pandemia, poderão ser realizadas de forma semipresencial ou digital, desde que, olha o desde que, todos os associados se façam presentes ou declararem expressamente sua concordância. Primeiro, se todo mundo for, beleza, você pode fazer, né? Segundo, se não for, tem que declarar. Como é se declarar? A instrução normativa não diz. Tem um outro ponto que é muito importante que tem que ser observado. A instrução normativa, ela diz que a Assembleia tem que ser dita se é semipresencial ou virtual. Foi isso que eu achei estranho. Pois é, como é que você vai aproveitar um edital que já foi publicado? Vamos esquecer a instrução normativa e vamos para a lei. Um outro ponto importantíssimo. Instrução normativa não muda lei. O que está na lei prevalece. Instrução normativa é infra-lei. Ela não tem o poder de alterar a lei. Então, veja bem com clareza. Aquela nossa restrição de procuração, cooperado votar por procuração, não existe. Continua do mesmo jeito. Não existe voto por procuração em cooperativa. A lei não mudou e nem poderia a instrução mudar. Da mesma forma, o que é que diz o Estatuto? Você tem que convocar a Assembleia com 10 dias de antecedência. Então vamos para o mundo prático do exemplo perguntado. Publicou o edital, chegou o dia da Assembleia, ela não se realizou. Ah, mas não se realizou por causa da pandemia. Ah, não se realizou por causa do coronavírus. Ela não se realizou. Você não realizou a Assembleia. Logo, esse edital está perdido. Esse é o meu entendimento. Não tem como você postergar o edital. Por quê? Vamos lá. Qual é o princípio da lei que nunca pode ser esquecido? É a publicidade. E o que é a publicidade? Não é propaganda e publicidade. É dar ciência ao cooperado que vai haver uma Assembleia. Ele leu que ia... Vamos imaginar. Ele leu que ia ter uma Assembleia no dia 31 de março. E ele não foi para a Assembleia ou ele não quis ir para a Assembleia. Aí você vai agora e vai dar continuidade à Assembleia no dia 30 de abril, aproveitando o edital do dia 31 de março. Não tem como esse cooperado saber que a Assembleia vai ser no dia 31 de março. Aí o colega diz assim, ah, mas nós vamos mandar uma comunicação para todos os cooperados